Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Supremo Tribunal Federal derrubou as ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a medida provisória 927, que foi mantida quase na sua íntegra, né? Teve ali pequenas alterações e é uma medida que a gente sabe que permite aí suspender os direitos trabalhistas durante o período de calamidade pública. Como é que você viu essa decisão do STF, Fausto? Legal, ali tem duas mudanças, tem duas questões diferentes. Acho que tem uma primeira mudança ali, uma primeira posição do STF que já era esperada, porque ele já tinha feito alguns julgamentos nessa direção, da qual manteve quase intacta a 927, em especial no que se remete à negociação individual entre trabalhador e empresa. Isso o STF já tinha se pronunciado anteriormente em outra ação, o que não surpreende, mas também ao mesmo tempo deixa a gente bastante preocupado e espera que o Congresso Nacional tenha a capacidade, tenha o discernimento de alterar uma norma que é fundamental, né? Ou seja, o trabalhador hoje, individualmente, ele está muito vulnerável à posição que a empresa assim o define, né? Ainda mais numa situação de calamidade que nós estamos vivendo. A gente já lembra que a 927 tinha tido um dos artigos dela mexido ali, né, que depois foi substituído pela 936, mas ontem eu diria que teve duas decisões importantes do ponto de vista do STF, o que move um pouco a questão aí da 927. Um deles foi a possibilidade, né, a retirada da limitação que a medida provisória colocava para os auditores fiscais do trabalho. Então, eles voltam a ter a postura e a posição que eles tinham, né, do ponto de vista da fiscalização do trabalho. Essa foi uma decisão importante de ontem. E a outra diz respeito à não caracterização da Covid como uma doença ocupacional, como uma questão de acidente de trabalho, no caso do trabalhador, né? A 927 ela previa que isso só poderia ser colocado quando tivesse o chamado nexo causal epidemiológico, o que na prática inviabilizaria, uma vez que nós estamos na pandemia. Essa tinha sido uma demanda aí, principalmente dos setores que estão operando agora dentro das atividades essenciais ou consideradas essenciais, mas que era um dano enorme para o trabalhador, uma vez que isso retirava a possibilidade de estabilidade caso o trabalhador ficasse doente e tivesse que se afastar por causa da Covid-19. Isso mexia no caso da pensão, no caso dos trabalhadores que eventualmente viessem a falecer por conta da doença. Então, essa foi uma decisão também importante ali do STF. Então, olhando para o julgamento na sua totalidade, a gente já esperava a posição do STF, não é diferente do que ele se posicionou em outras, mas essas duas medidas são duas mudanças importantes e que, do ponto de vista bem objetivo, vai fazer diferença, aí, principalmente para as categorias essenciais, que é o caso da saúde, os trabalhadores do comércio de alimentos, comércio de combustível, enfim, nesse momento em que a pandemia se acelera aqui no Brasil e a questão do isolamento social cada vez está ficando mais fundamental, e nós vamos ver isso nas próximas semanas. Agora, a gente teve ali, né, Fausto, um dos votos do ministro Ricardo Lewandowski, em que ele fez crítica, né, fez uma crítica dura às medidas tomadas pelo governo justamente no âmbito da legislação trabalhista. E ele disse o seguinte, Fausto: nós estamos revogando toda a legislação trabalhista que resultou de árduas lutas que vem desde meados do século passado. Isso da Tavênia, o Supremo Tribunal Federal não pode admitir. Medida provisória é ato efêmero. Na prática, o que ocorre é justamente isso que o ministro falou, não, Fausto? Sim, a gente já tinha visto isso desde o começo das medidas provisórias do governo Bolsonaro, que vem muito na linha já do que a gente tinha assistido na reforma trabalhista. E da qual, a cada nova medida que a gente assiste, a gente vai vendo um processo maior de flexibilização dos direitos do trabalho,
um movimento de enfraquecimento do movimento sindical em geral, dos sindicatos, vis-à-vis uma tese de que a negociação individual deveria sempre prevalecer, tanto sobre a lei quanto sobre a negociação coletiva. Numa realidade tão desigual como a do Brasil, uma realidade em que a visão ainda de trabalho escravo prepondera em partes não pequenas da nossa população, dos nossos empresários, a gente tem que olhar com bastante cuidado. A gente está vendo que está sendo aproveitado a crise da pandemia hoje para que a gente implemente medidas que muito provavelmente esses grupos tentarão que elas permaneçam pós-pandemia. Nós estamos dando aqueles momentos de grande embate da sociedade, grande transformação dos direitos do trabalho, mas não só deles, né? Há um claro movimento de quem está no governo hoje, de um processo de desconstrução dos direitos sociais de um lado, e se acelera principalmente na perna dos direitos do trabalho. O que a gente vai ver agora por dentro do Congresso Nacional, a gente muito provavelmente ao longo da semana que aí vai suceder o 1º de maio, deve ter o debate propriamente dito dessas duas medidas provisórias, tanto da 927 quanto da 936. Há uma pressão muito grande em cima do Congresso Nacional de ambos os lados, ou seja, dos trabalhadores, em revogar artigos ou alterar artigos importantes aí dessas duas medidas, e ao mesmo tempo, do outro lado, o governo tenta um movimento aí de cooptação, principalmente dos partidos do centro, do chamado centrão, para não só mantê-las, como intensificar essas medidas. A gente vai assistir um pouco isso aí nos próximos dias, e por isso é fundamental que a sociedade civil organizada, que os movimentos sociais, o movimento sindical, intercedam, atuem junto ao Congresso Nacional, para que a gente possa minimamente ir restabelecendo essa linha de direitos que o Brasil levou tanto tempo para constituir, como o próprio ministro lembrou ontem. Certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.